Olá de novo. Eis-me aqui mais uma vez para apresentar a sessão, desta feita a sessão relativa às questões da avaliação, em termos mais gerais. Um, eu sei que estou a trabalhar com pessoas experientes, eu sei que estou a trabalhar com pessoas que já terão, na maior parte dos casos, frequentado ações de formação, lido, ouvido falar, praticado tudo quanto é questão relacionada com a avaliação. Não obstante, parece-me importante dar um passo atrás antes de podermos avançar com um pouquinho mais de segurança. E, portanto, a sessão que eu lhe proponho hoje tem basicamente três grandes objetivos. Um primeiro, analisar criticamente os conceitos com base nos quais temos vindo a ser formatados. Perdoe-me a expressão, mas é assim mesmo que ela deve ser colocada. É voz corrente nas ciências da educação, por exemplo, que há uma diferença significativa entre a avaliação sumativa e a avaliação formativa. Todos temos vindo a ser, eu tenderia a dizer, catequizados, e trabalhando numa escola católica isto parece-me adequado, temos vindo a ser catequizados em relação à avaliação formativa, que está sentada numa nuvem ao lado direito de Deus Pai, e a avaliação sumativa, que anda alguns lá para baixo, para os lados do inferno, junto de Satanás, e este tipo de conceitos, porventura, faz algum sentido que sejam revistos. E, portanto, um dos objetivos a isto é analisar criticamente os conceitos de avaliação, designadamente a separação tradicional entre avaliação sumativa e formativa. Esta é uma primeira questão. A segunda questão tem que ver com uma outra dúvida que, repetidas vezes nos SUS, para não dizer sempre, quando se procede a preocupações e a estratégias avaliativas, que é em função de que referente é que se avalia. Quais são os quadros de referentes com base nos quais nós procedemos a uma avaliação? Uma avaliação é, por natureza, um ato de comparação, de um referido com um referente, e importa conhecer quais são esses referentes, quais os mais adequados às tarefas que nós temos enquanto professores e porquê. A sessão começa e termina com um mesmo questionário. Uma pergunta simples. E que tem que ver com a escolha para si, do principal conceito da avaliação. Ou seja, o que é que mais entende, o que é que mais gosta quando pensa na avaliação e naquilo para que ela serve. E eu começo com esse questionário e termino com esse questionário porque tendo a crer que, em alguns casos, as respostas no início e no fim não serão as mesmas. E eu gostava de ver precisamente o resultado dessa evolução. No final, e como tem sido costume, no Moodle, na parte final, encontrarão os manuais de apoio que servem a estas temáticas, designadamente um manual sobre a história da avaliação das aprendizagens, que termina com reflexões, obviamente, sobre a avaliação diagnóstica, formativa e sumativa, mas explica um pouco como é que foi o percurso da evolução histórica em termos da avaliação das aprendizagens. E deixo também um artigo científico em inglês, cuja síntese está aqui no Moodle também, em inglês, a propósito da relação entre avaliação formativa e sumativa. Mais uma vez, espero que goste do percurso que aqui lhe deixo e desejo-lhe um bom trabalho. Até breve. Esqueci-me de mencionar um aspecto importante. E sim, mudei de roupa de propósito para mencionar este aspecto. Alguns para o final da sessão, coloquei o apanhado das respostas que tiveram a gentileza de dar a um inquérito logo na primeira sessão, subordinado ao tema, se a memória não me falha, avaliar o modo como avalio. Eram 20 afirmações em que se pronunciavam relativamente à qualidade das vossas estratégias avaliativas. Eu confrontei os vossos resultados, ou se quiserem, coloquei em análise comparativa os vossos resultados com os resultados de cerca de 1000 alunos do ensino secundário. Claro que não são coisas que se possam comparar de ânimo leve. Em todo caso, é interessante confrontar as opiniões que nós temos relativamente àquilo que são as nossas estratégias avaliativas com as opiniões de um número, apesar de tudo, relativamente alargado de alunos. E peço-vos que comentem o que ali está. As diferenças e as complementaridades entre as opiniões. E, portanto, é mais uma dos aspectos para a sessão de hoje. Eu julgo ter criado uma sessão relativamente equilibrada na relação tempo-exigência. Mas logo me dirão se consegui desta feita ou não ser demasiadamente ambicioso. Desejo-vos um bom trabalho.